Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Madalena, bem-vindos ao meu canal e vamos lá dar continuidade aqui à nossa menina. Ficamos com o corpo feito, tenho aqui o corpo que nós fizemos no primeiro vídeo e agora vamos aqui fazer as asas. Agora vamos começar a fazer esta parte das asas. Bora lá? Vamos lá fazer as asas da nossa menina. Então, as asas são muito simples. Vamos lá, fiz o anel mágico. E agora vou fazer dentro deste anel mágico, vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Puxo, fecho. E agora vou fazer aqui 6 aumentos. Vou fazer um aumento em cada ponto e vou fazer 6 aumentos. Vou ficar com 12 pontos. Já fiz o primeiro. Vou colocar o meu marcador. Vou fazer os outros 5 e eu já volto com vocês. Fiz aqui os meus 6 aumentos e agora vou fazer uma carreira de um ponto baixo, volto a colocar o meu marcador e vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Vou fazer aqui a minha carreira, eu volto já com vocês. É uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Volto já. Terminei a minha carreira de um ponto baixo e um aumento. Vou voltar a tirar o meu marcador e agora vou fazer um ponto baixo. Volto a colocar o meu marcador, mais um ponto baixo e um aumento. Então, agora esta carreira vai ser 2 pontos baixos sozinhos, 1 e 2, e um aumento. Então, eu vou aqui fazer a minha carreira toda de 2 pontos e um aumento e eu volto já com vocês. Terminei a minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Vou voltar a tirar o meu marcador. E agora vamos fazer um ponto baixo. Vou voltar a colocar o marcador, mais um ponto baixo, 2, e mais um ponto baixo, 3. 3 pontos baixos e um aumento. Então, esta carreira vai ser de 3 pontos baixos e um aumento. Eu vou aqui fazer a minha carreira e eu volto já com vocês. Terminei aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e um aumento. Vou voltar a tirar o meu marcador. Eu agora vou colocar este fiozinho que vem ali do centro, que foi o fiozinho do anel mágico, que eu já dei aqui um nozinho ali rentinho para travar ali o anel mágico. Eu vou colocar o meu fiozinho aqui. Vocês, se quiserem colocar o vosso marcador, coloquem o vosso marcador e vamos fazer 2 carreiras retas, ponto sobre ponto, 2 carreiras retas de ponto sobre ponto. Eu vou aqui fazer as minhas 2 carreiras retas e eu volto já com vocês. Já fiz aqui as minhas 2 carreiras retas, 1, 2. Terminei. Agora, vou cortar o meu fio. Deixo um pedaço de fio que é para cozer a asa, porque eu colo esta parte da asa, puxo no remate, puxo logo assim, puxo, porque eu colo a asa, mas depois gosto de dar um pontinho aqui à volta, que é para esta parte não levantar. Então, deixo um fio longo para cozer aqui a asa e vou rematar aqui com a minha agulha de mão. Coloco o fio na agulha, vou aqui no próximo ponto, vou da frente para trás e venho no centro do ponto
onde nós saímos, ali no centro do ponto onde saiu este fio, coloco a minha agulha, ponho logo assim as duas argolinhas e puxo lá para trás e reservo, que é para depois, já posso tirar daqui este fio, cortar um pedacinho, não é preciso cortar rente, que isto vai ficar colado, e já temos aqui as nossas partes redondas, estas partes aqui das asas. Eu já fiz esta com vocês, já tenho a outra feita, já tenho as minhas duas, vou reservar e agora vamos fazer a outra parte da asa, esta parte aqui debaixo da asa. Eu tenho aqui uma da minha já feita, porque como eu vos disse, isto é uma encomenda e eu estou a fazer das cores que a senhora quer. Pronto, já sabemos que o preto não se vê nada, então eu já tenho aqui uma feita. Eu vou fazer com vocês até aqui e depois eu faço isto noutra cor para vocês conseguirem ver, senão vocês não vão conseguir ver nada e eu vou ficar aqui toda frustrada porque vocês não viram nada daquilo que eu fiz. Então vamos lá, vamos começar aqui por esta parte verde. Esta parte verde é igual a esta, é igual a esta, até chegarmos aqui às... vamos fazer o anel mágico, vamos fazendo e eu vou dizendo. Vamos fazer o anel mágico com os 6 pontos baixos, tirar daqui que está a fazer foco, e vamos fazer aqui os 6 pontos baixos dentro do nosso anel mágico. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer como naquela outra parte, não vale a pena eu estar a fazer no vídeo, porque vou só repetir e não tem sentido estar a repetir aquilo que já foi feito. Então, nós agora vamos fazer aqui uma carreira de 6 aumentos. Uma carreira de 6 aumentos. Depois, a próxima será um ponto baixo e um aumento. A próxima serão 2 pontos baixos e um aumento. A próxima, 3 pontos baixos e um aumento. É tal e qual como esta parte redonda. A diferença é que aqui vamos só fazer uma carreira reta. Então, eu vou fazer a minha até aí, é só repetir o anel mágico, 6 pontos baixos, 6 aumentos, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento e uma carreira reta. Eu vou fazer a minha e eu já volto com vocês para depois nós terminarmos esta parte da asa, tá bom? Então vá, volto já. Então, eu já fiz aqui, como eu vos disse, até chegar à primeira carreira reta, a primeira carreira sem aumentos, e agora temos aqui duas opções. Se quiserem fazer como se quiserem fazer assim, como esta asa, vão fazer a próxima carreira em verde, ou da cor que vocês estiverem a fazer, igual à asa. Se quiserem fazer assim, como eu tenho esta, vou agora, ao fecharem, que nós agora vamos fechar aqui esta parte da asa, vão fazer com outra cor. Eu vou fazer com cinzento, que é como a senhora quer, e eu vou fechar aqui a minha asa, mas vou fechar já com uma carreira em cinzento. Agora, vocês fazem como quiserem, ou assim, que ficam ali com um rebordozinho, ou assim, que fica só a ponta da asa. Se quiserem depois a asa também toda da mesma cor, também podem pôr a asa toda da mesma cor. Aqui é uma questão de opção e imaginação. Fazem como quiserem, que a maneira que vocês acharem que fica mais bonito. Também aqui nesta parte aqui desta parte redonda, se quiserem pôr aqui a última carreira ou metade da carreira de outra cor a fazer aqui um rebordo, também fica bonito. Pronto. É uma questão de imaginação. Eu agora vou fazer aqui, eu vou mudar de cor, vou mudar para esta cor cinzenta
e vou fazer com vocês, vou mudar para o cinzento, que é como a senhora quer, é que, com aquele rebordozinho. Então vá, eu volto já com vocês. Então eu desmanchei aqui o meu último ponto, não, eu soltei ali o meu último ponto. Vou já colocar o meu fio cinzento, colocar ali já o meu fio cinzento, vou ajustar aqui atrás, fazer assim aqui um primeiro nozinho, assim, e agora vou começar a unir. Então eu vou colocar a minha agulha neste primeiro ponto e vou dobrar, vou esconder o nozinho lá para dentro e vou colocar também ali no primeiro ponto, assim. Vou colocar ali a minha agulha, pôr este fio lá para dentro para não fazer confusão. Então eu coloquei a minha agulha aqui no primeiro ponto, dobrei e fui colocar lá atrás também no primeiro ponto. E agora vou fazer aqui em cinza claro, vou levar ali o verde um bocadinho, eu estou a pôr o verde aqui à frente para levar um bocadinho. E agora vamos lá aqui fazer um pontinho baixo. O meu fio prendeu ali naquele, tenho que voltar lá atrás outra vez, porque ele prendeu e soltou-se. Pronto. E agora vamos lá fazer um ponto baixo. Pronto, fiz ali um ponto baixo em cinzento, vou levar aqui já o verde aqui para dentro para rematar e no mesmo sítio vou fazer mais um ponto baixo. Tenho que apanhar ali no mesmo sítio e vou fazer mais um ponto baixo, quer dizer que fiz um aumento aqui na pontinha. Agora vou fazer 13 pontos baixos, a apanhar a parte da frente e a parte de trás. Vou fazer aqui 13 pontos baixos. Levar ali o verde ali no meio para ele ficar rematado. 2, 3, 4, pronto, isto não tem nada que saber, eu vou fazer aqui os meus 13 pontos baixos, a pegar na parte da frente e na parte de trás, que é para fechar aqui a asa. São 13 pontos baixos. Eu vou fazer os meus, eu volto já com vocês para terminarmos. Fiz aqui os meus 13 pontos baixos e sobrou-me aqui um pontinho, aqui no fim, e eu vou fazer aqui um aumento. Pronto. Neste momento, eu tinha que mudar a cor para fazer em preto. Mas como o preto, vocês já sabem, é aquilo que não se vê nada, eu vou continuar a fazer em cinza e depois eu desmancho e faço então esta parte preta. Mas eu, para vocês poderem ver, eu vou fazer em cinza. Então, como é que nós agora vamos fazer? Vamos fazer uma corrente, virar, pular o primeiro ponto e no próximo, fizemos uma corrente, viramos, pulamos o primeiro e no próximo vamos fazer um ponto baixo. E agora vamos aqui fazer uma sequência de 8 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos baixos. Agora vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto. Fizemos o meio ponto alto. Agora vamos fazer 2 pontos altos. 1,
e 2. 2 pontos altos. Agora vamos fazer um aumento em ponto alto. 2 pontos no mesmo espaço. Um aumento em ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. E agora vamos fazer 3 pontos altos duplos. 2. Tiro por 3 vezes. Novamente, 2 laçadas na agulha. 2, 3. Novamente, o terceiro ponto alto duplo. 1, 2, 3. Tirei por 3 vezes. Agora vamos fazer 1, 2, 3 e vamos no sítio onde pegamos este último ponto alto duplo, vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá? E ficamos assim com uma das nossas asas prontas. Um lado da asa do lado esquerdo pronta, tá? Mas agora vamos fazer a do lado direito. Pronto. A do lado direito é igual até esta primeira carreira que eu vos disse. Se vocês quiserem mudar de cor, mudam de cor. Se quiserem fazer da mesma cor, fazem da mesma cor. Eu vou desmanchar esta parte, que é a única coisa que muda, e eu agora vou fazer o outro lado da asa. Então, chegamos aqui ao último pontinho, que era o aumento, ao aumento desta carreira de baixo, que é o último pontinho, que nós fizemos um aumento. E como é que nós vamos fazer? Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Viramos, e agora, no mesmo sítio, que logo ali no mesmo pontinho, vamos fazer um ponto alto duplo. 1, 2, 3. Estamos a fazer o inverso. Agora vamos fazer novamente outro ponto alto duplo. É o segundo ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. 3 pontos altos, 3 pontos altos duplos. Estamos a fazer o inverso que fizemos no outro lado. Agora, o que é que vamos fazer? Um ponto alto. Um aumento em ponto alto. 1 e 2. Um aumento em ponto alto. Agora, vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Meio ponto alto. E agora vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma correntinha, e vamos pegar com um ponto baixíssimo aqui mesmo na pontinha. Pronto. E agora temos aqui o nosso outro lado da asa. Um é o lado direito, o outro é o lado esquerdo. Então vá. Eu agora vou desmanchar esta carreira, porque esta minha carreira tem que ser feita em preto. Eu só fiz em cinza com vocês para poder mostrar que o preto é preto. Pronto. É preto e já se sabe que preto não se vê nada. Eu vou fazer esta minha última carreira em preto, o inverso desta que já tenho feita, e eu volto já com vocês para nós fazermos aqui o resto da nossa rosinha. Vá, volto já. Eu já tenho aqui as minhas duas asas prontas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Já temos as duas partes redondas e já temos as duas partes das penas. Agora vamos reservar isto e vamos fazer o quê? Vamos fazer o bico. Este biquinho
que nós temos aqui é feito, eu depois colo para ele não estar a levantar, mas este bico é feito em duas partes. Então, vamos lá, vamos aqui fazer o bico da nossa pequena. O bico é muito simples, parece assim muito complicadinho, mas não é. É uma coisa muito simples. Nós vamos começar por fazer esta parte aqui de baixo. Eu uso um fio mais fininho, eu uso esta linha de crochê número 12 e uso uma agulha número 2. Coitadinho, a minha agulha já tão velhinha, já quase não se vê, mas pronto, é uma agulha número 2. Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico. Isto é a parte de baixo do bico. Um anel mágico e vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. E agora vamos fechar o nosso anel bem fechadinho e vamos lá fazer os nossos 6 aumentos. Vamos fazer 6 aumentos. Se vocês quiserem pôr o marcador, põem o marcador. Se não quiserem, como isto é um sítio pequenino, vão contando os aumentos, que também não é muito. Então, eu vou fazer aqui os meus 6 aumentos e eu volto já com vocês. São 6 aumentos normais, não tem nada que saber. São 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. Bora lá. 6 aumentos. Já fiz aqui os meus 6 aumentos e agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma carreira, vou pôr o meu fiozinho. Eu já fechei o meu anel mágico bem fechadinho, dei um nozinho aqui atrás, como sempre, para travar ali o fio, e agora eu vou fazer aqui uma carreira reta. Não tem nada que saber, é uma carreira de ponto sobre ponto. Vamos lá, vamos embora, vamos lá fazer aqui uma carreirinha de 12 pontos, de ponto sobre ponto, uma carreira reta. Bora lá, vou fazer a minha e eu volto já com vocês. Já fiz aqui a minha carreira reta, agora vou cortar o meu fio, sim, não vou arrematar, vou cortar um bocadinho de fio, assim, grandito, que é para poder, grandito também não é preciso ser muito grande, porque isto é pequenino, vou rematar aqui o meu fio, vou puxar o meu fio, vou tentar encontrar a minha agulha, que não sei, tá aqui, a minha agulha, e vou aqui rematar com a agulha de mão. É igual ao que fizemos na outra asa. Vamos aqui neste ponto, a nossa agulha da frente para trás, vamos o nosso fio lá para trás, e aqui no centro do ponto onde nós saímos, vamos passar aqui nestas duas argolitas e levamos o nosso fio lá para trás. Pronto, deixamos-o assim, reservamos, que é para depois cozermos o nosso biquinho. Podemos cortar este fio aqui um pedacinho, não é preciso cortar muito rente, porque ele vai ficar ali dentro, e temos aqui a parte de baixo do nosso biquinho, já está feito. Vamos lá embora, agora vamos fazer a parte de cima do nosso bico, que também é fácil. Vamos lá começar com o nosso célebre anel mágico e os 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fechamos aqui o nosso anel, puxamos o nosso fio,
E agora, nós não fechamos o anel. Fechamos o... Eu digo que fechamos o anel, mas é porque puxamos o nosso fio. Agora vamos fazer uma corrente. Vamos virar e vamos fazer um ponto baixo. Sim, um ponto baixo. No primeiro, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, vamos fazer um aumento. Um aumento. No próximo, vamos fazer novamente um aumento. No próximo, um aumento. Vamos fazer 4 aumentos seguidos. Vamos no terceiro e no quarto. 4 aumentos seguidos. E no último, vamos fazer, neste último pontinho que aqui sobra, que está aqui escondidinho, mas está aqui mais um pontinho, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Tá? Para ficar assim. Puxar bem o fio, que depois já arrematamos este fio. Agora, vamos virar e vamos fazer logo aqui no primeiro pontinho, vamos fazer um ponto baixíssimo. 2 pontos baixíssimos, um a seguir ao outro, 2 pontos baixíssimos. No próximo, vamos fazer um ponto baixo, 2 baixíssimos, um baixo, 2 meios pontos altos. Vamos lá, próximo, vamos fazer no próximo, vamos fazer mais um meio alto. Fizemos 2 meios pontos altos, um a seguir ao outro. Agora, vamos fazer uma correntinha e vamos fazer aqui um picô. Isto é pequenino, tem que se apanhar com cuidado e vamos fazer um picô com um ponto, mas não vamos fazer ponto baixo, desculpem, não vamos fazer ponto baixo para fechar o picô, vamos fazer um baixíssimo para fechar o picô. Vamos lá, no próximo vamos fazer meio alto. No próximo, meio alto. No próximo, um ponto baixo. E os últimos 2 pontos, vamos fazer 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. 2 pontos baixíssimos. E temos aqui a parte de cima do nosso biquinho. Vamos fazer uma correntinha para travar aqui. Vamos deixar um pouquinho de fio também, que é para cozermos o nosso biquinho. E pronto, temos aqui a parte de cima do nosso biquinho, que depois irá ficar assim, em cima da outra parte, que eu já não sei onde é que ela anda, mas anda por aqui, de certeza. Ah, está aqui. Vamos cozer uma por cima da outra. Esta irá ficar assim um pouco abaulada e esta vai ficar aqui por cima, tá? Temos aqui o biquinho também da nossa menina. Então, agora vamos, como é que nós vamos fazer? Olha, vamos armar, vamos já aqui começar a armar, a colocar as asas e a armar aqui a nossa menina, que está muito fofinha, e já vamos fazer as patas. Vou aqui dar um jeitinho na minha bancada, eu volto já. Então, vamos lá. Como é que nós começamos? Independentemente da posição em que vão pôr as asas, a primeira coisa que eu faço é colar estas duas partes.
Então, porque depois a asa vai virar para o lado que vocês quiserem. Querem mais assim, é para o lado que vocês quiserem. Mas independentemente disso, a primeira coisa que eu faço é colar. Colo. Estão a ver aqui o nosso, onde nós começamos, no anel mágico, o anel mágico e na próxima carreira. Eu costumo encostar a próxima carreira, que será a seguir ao anel mágico que nós fechamos, encosto ali àquela parte, à outra parte, a esta, aqui assim, a esta parte. Colo ali, encosto ali a segunda carreira e tento levá-la aqui assim, mais ou menos. Eu já tenho aqui uma que eu já colei. Estão a ver? Aqui não estão a ver nada, porque isto é preto, lá está, temos o problema do preto. Mas vem aqui uma, duas carreiras, não vem nada que eu estou a fugir da câmara. Uma, duas, a segunda carreira está ali encostada a esta parte de cima. Então, é isso que eu vou fazer com esta. É pôr aqui cola, esta parte aqui, a gente cola já aqui este fio para ele não nos estar a chatear. Depois, não se preocupem muito se a cola ficar mais para fora ou mais para dentro, não se preocupem, porque nós depois vamos colar a asa ali, no corpo, e não tem problema. Levem atenção, esta parte aqui fica ali na beirinha, marquem primeira, segunda carreira e fica ali na beirinha. Depois tentem ficar, que ela fica assim, com o mesmo espaço, uma da outra. Não se esqueçam de deixar o direito, esta é a parte do direito, que vocês não veem porque lá está, mas esta é a parte do direito, tem que ficar virada para fora, pronto, porque a asa vai ficar nesta posição. Vocês têm que colar, quando colam, a parte do direito tem que ficar virada para cima. Pronto. A asa. Agora nós pomos assim, e elas estão mais ou menos, deixa eu ver se aqui se vê melhor, assim, estão mais ou menos iguais. Então, agora, é a primeira coisa que eu faço, é colar aqui as minhas asas. Vou pôr aqui um alfinete, porque esta cola não seca muito rápido, mas seca o suficientemente rápido para estar aqui um bocadinho e depois já podermos manobrar. Esta foi a que eu colei agora, então eu vou tirar o alfinete desta, que não está mesmo colada, mas já dá para segurar. Agora, outra coisa que eu vos ia mostrar. Eu tenho neste pássaro, eu tenho virada a pena, esta pena que é de uma cor diferente, eu tenho virada para a frente. Mas a senhora quer ao contrário, quer que fique virada para trás, assim. A pena que está da cor diferente, que fique virada para as costas. Estão a ver? Esta a pena, ver se eu consigo, deixem-me levantar um pouco a câmera. Esta a pena diferente está virada para a frente, para as patas, e esta a senhora quer ao contrário, quer virada para trás, para as costas. Não, esta é a parte da frente, que é a barriguita que é mais gordita. Estão a ver aqui, a parte da frente é a barriguita que está mais gordita. E a gente vai virar esta pena para a traseira. Agora, é uma questão de nós ajeitarmos a asa, que era o que eu vos estava a dizer. Independentemente da asa estar colada aqui ou ali, é assim é que nós a vamos colocar no sítio. Ou virada mais para trás, ou mais para baixo, ou mais para a frente. Já é uma questão de vocês, do gosto, da maneira como vocês queiram. Eu vou encostar, como isto é, para fazer Estou a seguir uma foto de um pássaro
E eu vou deixar esta pena aqui, a preta, mais ou menos aqui na zona do rabinho, porque é assim que o original é. Esta pena está quase, é ali muito perto daquela, a pena da asa fica muito perto ali do rabito. Então eu vou deixá-la aqui. Vou começar a colocar alfinete, já sabem, vocês viram o vosso pássaro assim, eu tenho a minha câmara torta. Vocês viram o pássaro assim, com a barriguita gordita para a frente. Estão a ver que esta parte aqui atrás é a direita e esta é a parte da frente. Eu já coloquei uma asa. Agora vou aqui ajeitar e vou colocar a outra. Visualmente, vou ver assim, de frente, assim, como é que elas ficam. Então, podem seguir esta linha aqui do anel mágico, esta parte aqui do anel mágico, a ver se ela fica mais ou menos no mesmo sítio. Se a pena atrás ou à frente, conforme vocês queiram colocar, está mais ou menos assim, paralela, que é para o bichinho não ficar torto, e vamos lá embora. Vamos colocar alfinetes para marcarmos aqui o sítio onde vão ficar as asas, que é para depois nós as podermos colar. Então vá, eu vou aqui pôr os alfinetes na minha e eu volto já com vocês para nós continuarmos e vocês não verem a desarrumação que está ali atrás. Estavam a ver a minha desarrumação. Então vá, vamos lá. Eu vou aqui colocar no sítio certo as asas. Coloquem aí as vossas e eu volto já com vocês para nós colarmos isto. Volto já. Pronto, eu coloquei aqui as penas, as asas no sítio em que eu quero. Quero que as minhas asas fiquem assim. E agora vou colar as asas. Como é que eu faço? Agora tive tanto trabalho, não vou tirar isto tudo outra vez. Eu tiro os alfinetes de um lado, como eu já vos disse, eu depois vou cozer aqui na beirinha para estas pontas não levantarem. Eu ponho a cola aqui debaixo. Não ponho a cola muito na beira para a cola não sair e depois não se ver ali a cola, e como nós vamos cozer, não precisamos de colocar a cola muito na beirinha. Voltamos a empurrar lá para o sítio e pronto, colocamos ali os nossos alfinetes de modo a que a nossa asa fique aqui a colar. Fazemos um bocadinho de pressão, principalmente aqui nesta zona que é mais grossa. Vamos pôr ali um alfinete a fazer um pouquinho de pressão e vamos fazer o mesmo aqui nesta. Levantamos de um lado, colocamos a cola, tanto faz colocar a cola, eu uso cola de silicone, mas vocês usem a cola que vocês gostarem mais. Tanto faz colocar a cola na asa como no corpo, é igual, tanto faz. E agora vamos lá a unir, ela está presa aqui deste lado, é só unir e ela vai ficar no sítio em que nós já tínhamos. Coloquem aqui nesta parte mais grossita e ela vai ficar no sítio que nós já tínhamos escolhido e que já tínhamos posto no sítio. Aqui esta parte, se vocês quiserem pôr um pouquinho de cola aqui por baixo, pronto, aqui, principalmente ali, naquele sítio, ok. Pronto, mas não colem a asa toda, que é para dar um certo movimento. Não há necessidade de colar esta parte aqui da asa toda. Põem ali um pouquinho de cola, se quiserem, e até se não quiserem, nós quando cozermos, ela vai ficar ali presa. Eu ponho ali, assim aqui neste cantinho, ponho um pouquinho de cola.
mas a asa toda eu não prendo, porque é para a asa poder ficar com um certo movimento, não ficar ali completamente presa, tá? Agora vamos lá deixar aqui o nosso bichito a colar um pouquinho, que é para depois nós podermos cozer, dar um pontinho aqui à volta, cozer o biquito e pormos os olhinhos. Então vá, eu vou deixar aqui um pouquinho a colar e entretanto nós vamos lhe fazer as patinhas. Vamos lá embora fazer as patinhas. Eu já tenho aqui uma patinha da minha pronta e vou fazer a outra com vocês. Eu esta vou fazer as patinhas cinzentas, à escolha da cliente, vou fazer aqui as patinhas em cinzento. Tenho aqui o meu aramito, aquele araminho que eu tinha mostrado no início. Eu tenho aqui um pedacinho. Eu vou medir o meu arame para ver quanto é que eu tenho aqui de arame. Volto já com vocês. Eu tenho aqui cerca de 25 centímetros de arame, mas eu não vou usar este arame todo. Eu acho que vou usar um pouquinho menos. Mas pronto, se eu tiver que cortar, eu corto no fim. Vamos lá? Então vá, vamos dobrar aqui, porque deixar assim uma ponta maior e vamos dobrar assim. Isto, uma pata nunca fica bem igual à outra, mas nós também não temos um pé igual ao outro, por isso não há problema nenhum. Vamos fazer aqui as patinhas, vou baixar um pouco para vocês verem. Vamos fazer assim, uma argolinha. Se não fizerem com o dedo, façam com o alicate, é conforme aquilo que vocês quiserem. Este arame parece-vos fininho, mas não é, porque este arame é um arame muito forte. Parece assim muito sensível, mas não é nada sensível, que ele é bastante forte. Então vamos fazer lá os deditos da nossa menina. Vamos fazer 1, 2. Estão tortos, mas vocês não se preocupem, que a gente já endireita isto. Assim, 2. Lá vamos nós outra vez para cima. Assim. E vamos lá fazer o terceiro. Sim, vamos fazer assim. Uma pecita assim. Agora, vamos fechar. E vamos ter muita paciência agora aqui a fechar isto. Vamos apertar. Este também. E este também. Estes são os dedos da nossa menina. E agora, com muita paciência, por isso é que eu vos disse que eu uso 2 alicates, que isto magoa-me os dedos. Vamos enrolar aqui estas 2 pontas que sobraram. Assim. Vamos lá dar uma enroladela assim nestas 2 pontas. É só assim uma amostrinha de uma enroladela. E agora vamos ter a paciência de enrolar isto tudo, que é para ela ficar bem firme. Eu só enrolei, tentei, que não enrolei nada, porque ele é bem grosso, pronto. Só assim para o prender. Agora vamos com um outro alicate, ou com o mesmo alicate, que eu é que tenho 2, que era para agarrar aqui com este, mas eu às vezes não me dá jeito a agarrar, agarro com a mão. E às vezes magoa-me. Pronto. Agora vamos lá enrolar isto tudo assim, com muita paciência, e vamos enrolar o arame. Não enrolem todo de uma vez. Estão a ver? Eu dei aqui uma enroladela neste. Agora vou dar neste. Para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Que isto é preciso enrolar. Que é para ficar o arame ficar firme. E depois nós podermos fazer força para agarrar o pássaro onde nós quisermos. E agora aqui também vamos enrolar. Enrolamos para a direita, enrolamos para a esquerda. E agora falta-nos aqui enrolar a do meio. Mas não ficamos por aqui, não pensem que é só isto. Que isto vai ter que enrolar tudo muito bem enroladinho.
Estão a ver? Pronto. Vamos enrolar, enrolar, até ele ficar assim. Eu aconselho, eu estou a brincar, mas eu aconselho mesmo que façam com alicate. Porque o arame tem que ser forte para suportar. Depois o nós podermos abrir e fechar os dedos aqui do pássaro para o podermos agarrar onde quisermos. E temos que o enrolar para ele ficar bem forte. Então, já perceberam que isto aqui é o enrola. E vamos lá torcer aqui estes arames até eles ficarem bem torcidinhos. Já perceberam como é que é? É torcer até eles ficarem todos direitinhos, ajeitarmos para a direita, para a esquerda, até fazermos uma patinha. Então vá, eu vou aqui, eu agora já estava a desenrolar, não era a enrolar. Eu vou aqui enrolar o meu e eu volto já com o meu todo enroladinho para vocês verem como é que ficou. Volto já. Pronto, estão a ver? Eu enrolei, fui enrolando e fiquei com uma pecinha assim. Estão a ver? Toda enroladinha. Agora, o que é que nós vamos fazer? Agora, vamos revestir com a linha. Vocês, se quiserem, esta, por exemplo, vou fazer com a linha cinzenta, porque a senhora quer com a linha cinzenta, mas este que eu já tenho pronto, está com a linha creme igual à do bico. É uma questão de gosto, vocês enrolem com a linha que vocês quiserem e que vocês gostarem mais e como vocês quiserem. Então, como é que eu faço? Eu faço assim. Lá vem a minha cola, ponho, não convém deixar cair, mas pronto, se cair a gente apanha, não caiu ao mar, como se diz aqui. Bora lá, ponho cola aqui no arame, ponho um de cada vez, que é para não sujar muito a linha. Agarro a minha linha aqui embaixo, levo lá para cima e depois vou enrolando e volto aqui para baixo. Vou enrolando, tapando o metal todo. Sai sempre assim uns bocadinhos de cola, não faz mal, nós limpamos, não tem problema nenhum. Fica ali uma pontinha de fora que é a unha do nosso bichinho. Tentem deixar aquela que fica cortada assim, de maneira a que não magoe ninguém. Agora, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa no próximo dedo. Vamos lá pôr a cola. Não ponham tanta como eu pus agora, porque saiu muita. Agora vou ter que atirar para não sujar. Aqui. Pronto. Para não sujar tanto o nosso fio. Tirar o foco à câmara. Pronto, assim. Agora vamos lá. Vamos novamente levar o nosso fio lá para cima. E vamos enrolar por aqui abaixo outra vez. Deixamos lá a pontinha de fora, que é aqui qualquer coisa, é a cola que está à frente e está a fazer foco. E vamos lá enrolar outra vez. Deixamos a pontinha da unha de fora e vamos enrolar por aqui o nosso dedinho, tapar o metal todo com a linha. Pronto, estão a ver? Tapei o metal e ficou assim. Aqui aparece um pouquinho, nós empurramos, ajeitamos e vamos para o próximo. Agora passamos o aqui ao meio. E vamos fazer novamente a mesma coisa. Pomos a cola.
pomos a cola no metal, levamos o fio lá para cima, podemos passar aqui no meio dos dedos, aqui assim, no centro, no meio dos dedos. Este nós já cortamos um pouquinho, pomos-o para aqui, passamos aqui no meio dos dedos e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Então vá, vou fazer nos outros dois e eu volto já com vocês para trazer mais uma patinha do nosso bichinho pronto. Então, eu já fiz aqui os meus 4 dedos. Agora, vou cortar um fio, um pedaço de fio, que é para depois, agora tenho cola na tesoura, um pedaço de fio aqui. E o que é que eu vou fazer para travar aqui este fio? Eu tenho os dedos cheios de cola aqui da patinha. E o que é que eu vou fazer? Vou dar uma volta e passar aqui por dentro o meu fio. Assim. Pronto. Agora, puxo assim, com força. Agora, ando com cola por todo lado e está a colar tudo. Este fiozinho está aqui. Eu vou cortá-lo, porque isto foi o primeiro fiozinho que ficou. E agora vou deixar aqui as minhas patinhas a colar. Assim. Estão aqui as nossas patinhas. Este fio vai nos servir para depois colocarmos as patas aqui no nossa, cozermos ali as patinhas no corpo e vamos deixar aqui as patinhas assim a secar. Vocês vão dizer, mas as patas têm uns dedos maiores que os outros, e nós também não temos um dedo maior que o outro. Também temos os dedos maiores que os outros, por isso não há problema. Quando nós dobrarmos isto fica tudo bem, não se preocupem, está tudo bem assim. Eu já não sei onde é que anda a minha outra... está aqui. A minha outra patinha, que esta já está mais seca, esta ainda está muito fresquinha, e eu vou ficar por aqui. Eu vou voltar no próximo vídeo, porque as minhas asas também estão aqui a secar, e temos fios aqui por todo lado. Pronto. As minhas asas estão aqui a secar para depois vou voltar num próximo vídeo para nós levantar um pouco. Para nós cozermos aqui as asas, cozermos o bico, colocarmos aqui os olhinhos, as patas, pronto. Para nós fazermos os acabamentos aqui da nossa menina Rosinha. Tá? Então vá. Se estão a gostar aqui da Rosinha e a estão a fazer comigo, curtam, comentem, compartilhem, deixem um like aí no meu vídeo, ajuda-me muito a crescer o canal. Vocês têm-me ajudado imenso. Eu hoje estou assim um pouquinho murchinha, mas pronto, está tudo bem. É a vida, é assim. Mas de vez em quando eu consigo rir, então já não é mal. Vou deixar aqui, vou ficar por aqui, vou deixar aqui a minha menina a secar, e eu volto no próximo vídeo, que é para nós terminarmos aqui a nossa menina Rosinha, tá? Então vá. Fiquem bem, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo. Tchau!